rapidinho o Lula vai começar a descobrir que ele tem gente aí que se importa para onde está indo o fluxo do dinheiro desse país. E a Natuza Neri, uma das porta-vozes desse movimento, durante a reunião com ministros, foi dito a Lula que se não houver uma economia de gastos que impacte na inflação, é colocar tudo a perder. É chegar ao fim do mandato sem ter grandes realizações para entregar e a própria reeleição dele pode se complicar. É o recado do mercado, né? Ó, Lula. Liga aí, viu? Liga aí, viu? Se não tiver dinheiro para nós, vai ficar ruim. Aí vem o Roberto Requião, petista, historicamente, saiu do PT recentemente, mas a vida do Roberto Requião foi dentro do PT. Ora, minha gente, quem está providenciando cortes nos programas sociais não é o mercado financeiro, mas tem o Ministério da Fazenda. Estamos transformando o arcabouço fiscal no calabouço social do país. O governo está errado. Aí vem o Lindeberg Farias, da Ataque de Pelanca. Vamos falar em cortes no orçamento? Vamos cortar os juros da dívida pública que consomem sozinho cerca de 800 bilhões por ano? Concordo. E aí? Vamos cortar? Vocês aumentaram a Selic? Vamos cortar benefícios fiscais e isenções tributárias para os ricos que levam mais de 500 bilhões por ano? Vamos. Mas cadê que o Lula não faz isso? Cortar direitos sociais dos mais pobres, desvincular a aposentadoria e BPC do salário mínimo é uma crueldade. Os ricos e a imprensa só querem que os pobres e os trabalhadores paguem a conta? É. A imprensa só quer isso. E é o que o Lula vai fazer. Não só em relação a cortes, MST é a base do PT. MST pressiona Lula por mudanças e ministro afirma que que política só funciona na pressão. O MST está insatisfeito, falou com Lula em agosto, levou 3 demandas, até agora nenhuma foi atendida. Lula 3.0. Não sei se vocês viram o vídeo ontem, né? O Gaio Fato falando. Sim, esquece essa história do Lula do Velho Testamento. Lula mudou, o PT mudou. O PT traiu toda a sua base histórica para sentir o gostinho do poder de novo. Para poder sentar na cadeira presidencial, Lula rifou todos os seus aliados. Mas aqui voltando pro que o Lindeberg tá falando, né? Vamos cortar os juros? Bora! Mas e aí, ó? Essa checada aqui é sensacional, porque é a checada em cima da checada. Glaze não sabe como é que funciona o Twitter, eu acho que ela realmente não sabe. Eu acho que ela é uma pessoa muito inteligente. Ela primeiro fez esse tweet aqui, ó. Copom mantém a sabotagem à economia do país e eleva ainda mais os juros estratosféricos. Irresponsabilidade total com um país que precisa e quer continuar crescendo. Aí ela tomou a checada. A votação do Copom foi unânime em elevar a taxa para 11,25. Dos 9 membros do Copom, 4 foram indicados foi indicado por Lula, né? Que é do seu partido. Sendo eles. Aí colocou o nome dos quase em pessoal Galípolo. Aí a Glaze, ela posta a sua checada e disse: engraçado esse Twitter colocar na capa do meu tweet um comentário de usuário dizendo ser um esclarecimento com conteúdo político. Qual o critério de seleção? A Glaze não sabe. A Glaze não sabe como é que funciona a comunidade, qualquer pessoa pode publicar. E se pessoas de bolhas diferentes considerarem que o conteúdo é relevante, o Twitter mostra. PT não tem como dar certo mais. PT não tem como dar certo. E o Vilimigo pergunta, né? Banco Central independente. Independente de quem? Tem gente que vai querer convencer que não, mas você tem que ver o valor do dinheiro, que isso, que aquilo outro, etc. Tudo mais. Uma ladainha, sabe? Que não, que tem que fazer, que tem que acontecer e tudo mais. Enfim. Tá aí. São os dados reais da economia. Lula e seus amigos que entregam algum tipo de solução, viu? Porque o resultado tá batendo no bolso do brasileiro e em 2026 o preço vai vir e eu acho que vão cobrar caro. Mas tá aqui, ó. Essa entrevista não foi na CNN Brasil, foi na CNN americana. A CNN Brasil publicou até a íntegra da entrevista do Lula, tudo mais, mas pra mim não tem nem o que conversar. O ponto mais importante tá aqui, ó. Lula não garante candidatura à reeleição e diz à CNN: 2026, eu vou deixar para pensar em 2026.
A CNN Internacional, Lula minimizou sua idade, mas afirmou que espera que não seja necessário concorrer ao novo mandato. Tá ali, ó. Se chegar a hora e os partidos entenderem que não há outro candidato para enfrentar uma pessoa de extrema direita, que seja negacionista, que não acredita na medicina, na ciência, obviamente estarei pronto para enfrentar. Lula, porém, disse que espera que isso não seja necessário e que novos candidatos surjam para promover uma grande renovação política no país. Foi de Biden. Lula foi de Biden. O efeito Biden bateu e bateu forte, viu? E aí? Lulinha fora de 26, quem que vai ser o candidato da grande frente ampla? Sobre isso, né? Frente ampla, mais uma nota. O Disseu falou dessa necessidade para combater o bolsonarismo. O Gilmar Tato também falou dessa necessidade para combater o bolsonarismo. Agora é a vez do Metrópolis. O alerta de petistas a Lula sobre 2026 após a vitória de Trump. Em conversas reservadas, petistas avaliam que a eleição de Trump indica que a repetição de uma frente ampla em torno de Lula em 26, com a presença de partidos de centro, se tornou ainda mais necessária. Para caciques petistas, uma união da esquerda com o centro contra o bolsonarismo. Deixou de ser uma tática eleitoral e passou a ser uma necessidade técnica para vencer as eleições ao Palácio do Planalto. Não é contra o Zema, contra o Tarcísio, contra o Caiado, contra a direita. É contra o bolsonarismo, rapaz. Que curioso, né? Será que as diversas alas da direita vai repetir o que aconteceu nos Estados Unidos, entender a necessidade da convergência no entorno? Cara, vamos por aqui, ou vamos ficar até 2026 dando indiretinhas, jogando pedra em Bolsonaro. Ai, Bolsonaro. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Mas para mim tá claro. Se o PT enxerga que o bolsonarismo é o que precisa ser combatido, eu acho que é o caminho certo pro Brasil dar certo. É o caminho certo pro Brasil dar certo. E aí ontem também, o Lula deu uma baita regada na CNN Internacional, né? Talvez seja... Olha que curioso, né? Ontem, de manhã cedo, o Metrópolis, lá o Paulo Capelli divulgou que o Trump descobriu o que o Lula falou dele. Descobriu. E não foi nada bacana. Aí o Lula ontem dá entrevista, depois que essa notícia já foi tornada pública, e com certeza falaram isso pro Lula. Lula, ele sabe do que você acusou ele. Aí o Lula foi tentar fazer as pazes. Eu acho que nós dois, como chefes de Estado nas Américas, temos que ter uma relação muito civilizada, democrática, porque o Brasil tem uma relação comercial importante com os Estados Unidos, e os Estados Unidos têm um estoque de investimentos muito grande no Brasil. Tenho experiência, tive uma relação extraordinária com Bush, Obama, Biden. São relações entre chefes de Estado em torno de terem seus países. Qual é, Lula? Agora você quer ser amigo do cara? Sei, viu? Acho que não vai dar muito boa essa união, não, viu? Acho que o Trump não quer ser amigo do Lula, não. Mas é isso. A observar a confusão na esquerda que vai aumentar. Vai crescer. Não tem como não crescer. Essa parada do corte de gastos vai gerar um desgaste gigantesco. Pode anotar. Eu acho que a gente vai acabar falando isso aí também nos próximos dias. Mas vamos lá para os Estados Unidos. Estava eu passando no Twitter e eu já tinha comentado com você, né? Eu falei, o Alexander Dugin celebrando a vitória do Trump. Eu cliquei no perfil dele para ver o que é que ele estava falando mais. E eu achei um texto dele. E lá fui eu ler. A manchete já me chamou a atenção, né? A vitória de Trump. Uma revolução conservadora global. Falei, pô, é que o Dugin tá comentando, né? E lá fui eu ler, né? Você vê que curioso. Aí ele fala o seguinte. O Trump não é apenas um candidato do Partido Republicano. E ele está longe de ser um candidato comum para a América, para os republicanos ou para a política global. Puxando o saco. Acho que se eu lesse a mesma frase, só trocando a palavra Trump por Bolsonaro, acho que vai fazer muito sentido, né?
O Bolsonaro não é apenas um candidato, né, do PL, ele está longe de ser um candidato comum para o Brasil, para, né, os direitosos brasileiros e para a política global. Trump é uma revolução mundial, uma revolução conservadora, de Bolsonaro no Brasil. E o fato que ele conseguiu chegar ao poder uma vez, depois de resistir a todos os golpes durante a presidência de Biden e agora vencer triunfantemente a eleição presidencial novamente, significa que ele não é um acidente. Deixarem Bolsonaro disputar 26, será que ele vence também? Mesmo com todos os ataques, golpes que foram deferidos pelo governo Lula? Agora ninguém pode contestar isso, dizendo que é apenas um mau funcionamento do sistema. Não, esta é uma tendência, uma linha fundamental. Trump consolidou essa tendência ao escolher o Vance como seu vice-presidente. Olha isso aqui. A primeira figura na política americana nesse nível a declarar abertamente que sua ideologia é da direita pós-liberal. Eu falei, ué, eu não... O que é isso, né? Já chamou minha atenção. Falei, direita pós-liberal? Rótulo curioso. Nada é mais significativo do que essa declaração de Vance. A direita pós-liberal representa a verdadeira direita. Aqueles que defendem valores tradicionais, não o grande capital. Eles são de direita no sentido fundamental, direita conservadora, direita iliberal, ou como o próprio Vance coloca, uma direita pós-liberal. O fato de Trump ter vencido ao lado de Vance, que é jovem e ideologicamente comprometido com a revolução conservadora, indica que essa tendência veio para ficar. Uma divisão no Estado profundo. E esse ponto aqui ainda não está rolando no Brasil. Deveria. E aqui é um ponto que eu acho que carece de atenção e de empenho por parte dos nossos grandes direitistas, direitosos. Trump não poderia ter vencido, ou melhor, ninguém poderia ter reconhecido sua vitória se não tivesse havido uma divisão dentro do Estado profundo dos Estados Unidos. Por mais que muita gente goste do Elon Musk, não dá para negar que Elon Musk é uma peça do establishment norte-americano. Gente, o Elon Musk, a empresa dele, não é uma empresa qualquer. Tu acha que se o Elon Musk amanhã fala assim, eu vou vender a Tesla, tu acha que o governo americano ia deixar ele vender para qualquer pessoa? Vou vender lá para Pequim. Sabe de onde que é o país, né? Que tem Pequim como essa grande cidade. Mas vou vender lá pro Pai Vermelho. Não, não vai. Não vai. Não, vou vender ali pro Putin. Não, não vai. Não é assim que a banda toca. Tem um exemplo da US Steel, né? Que o Japão quer comprar, a turma não quer deixar vender, porque entende da importância dessa empresa na conjuntura nacional. Então, assim, fora isso, você tem a Starlink, você tem os contratos do Elon Musk com o Departamento de Estado, os vínculos, inclusive, com o complexo militar. Então, assim, não é qualquer coisa. É um cara com poder dentro da máquina. É um cara com acesso dentro da máquina. Ele não é o todo-poderoso bam, mas é um cara assim. E o cara colou com o Trump. Elon Musk é só um exemplo. Tiveram vários bilionários que estavam na campanha do Trump, inclusive alguns podem assumir cargos. A gente vai falar sobre isso já. Então, isso realmente aconteceu. Quando a gente traz para o Brasil, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar naqueles grandes empresários brasileiros. E a gente sabe que é fácil falar dos empresários que têm poder de influenciar, que estão apoiando Lula. Os grandes campeões nacionais. Tem uma dupla de irmãos mesmo que... Acho que não tem um brasileiro que não saiba que eles são. Os caras têm um poder de influência gigantesco. Tem um poder de influência gigantesco. Qual é a parte do establishment brasileiro que tem algum interesse numa vitória da direita? Numa volta da direita? Quem tá fazendo qualquer tipo de coisa, colocando que seja... vamos fazer aqui uns eventos para conversar, nem que seja bater umas fotos, para começar a gerar um burburinho. É importante essa aproximação. A direita meio que ela tem um agro no Brasil. Mas além do agro, tem mais o quê? Quem? Então é necessário tentar buscar um apoio de parte do establishment. Assim, é inevitável. Inevitável. Se quiser realmente chegar ao poder e conseguir exercê-lo. Aí o Dugin continua falando o seguinte. Trump não é liberal nem globalista. Então, para quem pensa numa dicotomia que ou você é liberal ou você é comunista, irmão, a coisa não é bem assim. Você pode não ser liberal e também não ser um comunista. O Trump se opõe à tendência que o Ocidente global de hoje segue.
arco-íris, pós-humanismo, falta de moralidade, degeneração total, que aqui é a questão da agenda conservadora de costumes. Poderosos centros ideológicos, econômicos, financeiros e culturais estão investidos nessa tendência em direção à realidade pós-humanista e pós-gênero. Figuras como Bernard Henry Levy, Yuval Harari, Klaus Schwab, bem como não apenas os democratas americanos, mas também a elite liberal globalista de todos os países estão impulsando isso. A mais pura verdade. Quem é que coloca essa agenda para avançar no Brasil? É só você pensar em grandes empresários, que acho que vem aquele grande empresário que a Tabata Amaral adora. Esse gosta, né, de uma agenda woke. Enfim, não é coincidência que o Harari, que é um dos braços direitos do Klaus Schwab, tenha dito que a vitória de Trump significaria o fim de tudo. Para os liberais, isso seria uma catástrofe global, pois eles a veem como o único caminho de desenvolvimento, e essa catástrofe já começou. Um desastre para aqueles que impulsionam um curso satânico. Sobre essas pessoas que estão preocupadas com a volta do Trump, para confirmar aqui até o que o Dugin pontua sobre o Harari, lá havia um Fukuyama, o pai do fim da história, né? Ele tem lá a tese dele do fim da história, que conforme a União Soviética se desfeito e tudo mais, a ordem liberal agora iria triunfar e tudo ia ficar lindo e maravilhoso. E ele publicou um texto no Financial Times, o Arthur colocou um parágrafo, até o Fukuyama caiu na real. Ninguém aguenta os liberais mais. Aspas. Mas o significado da eleição vai muito além dessas questões específicas e representa uma rejeição decisiva dos eleitores americanos ao liberalismo e a maneira particular como a compreensão de uma sociedade livre evoluiu desde a década de 80. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né, que o senhor Dugin tava lá comentando, o vice do Trump, o pós-liberal. Eu falei, cara, eu nunca parei para ver sobre isso daqui. Vou pesquisar, quero entender esse processo. Aí achei um texto agora, de julho. J.D. Vance é um católico pós-liberal. Aqui está o que significa e por que isso importa. Esse site, obviamente, né, gosta do Vance, então peguei lá, deixa eu ver aqui quem gosta do cara para mostrar, deixar quem gosta dele falar o que é que ele pensa, que eu acho que vai ser uma fala, você pode até puxar um pano, mas obviamente vai tentar ser minimamente justo, né? Ele como católico, então é um portal de notícias católico para falar sobre isso. Aí eu fui lá dar uma olhada, né? O subtítulo já era interessante, ó. Rompendo com o conservadorismo convencional, o vice adota uma abordagem política controversa e de inspiração católica que enfatiza o bem comum em detrimento da liberdade individual. Eu falei, mas como assim? Tenho que entender mais. Enfim, né? Vamos lá. Vance é um autodescrito membro da direita pós-liberal, um movimento político emergente que inverte o roteiro conservador convencional e enfatiza o bem da comunidade sobre a liberdade individual. A abordagem controversa, que é inspirada e contestada dentro da Igreja Católica, inclui aproveitar o poder do Estado para garantir os seus objetivos. Outra ruptura com o procedimento operacional padrão da direita americana. Para o pessoal que fala, menos Estado, tem que acabar o Estado mínimo. Vamos usar o Estado para avançar com a nossa agenda. Já vai na direção oposta. E se Vance foi eleito vice, e foi, o pós-liberalismo não mudará meramente a política federal de maneiras novas e sem precedentes. Também é provável que tenha um grande impacto em toda a perspectiva política da direita americana, talvez especialmente entre os conservadores católicos. Abre aspas. Espero que a eleição de uma chapa Trump-Vance dê ao pós-liberalismo uma energia intelectual renovada, disse o teórico político de Bowling Green, Kevin Valier, que escreveu um livro sobre a ascensão de movimentos políticos religiosos e antiliberais. Valier prevê que uma vice-presidência de Vance levaria as ideias pós-liberais a se tornarem mais comuns em círculos conservadores. Que realmente é normal. Se você pensa em uma coisa, você está no centro da política, você vai no Congresso, você vai levar suas ideias e a tendência é que essas ideias comecem a crescer. Você vai despertar o interesse, como a gente está aqui agora, lendo sobre o Vance. Então, realmente, tá certo. Se eu estou querendo entender a cabeça do Vance, quantos americanos não vão querer entender ao longo dos próximos anos? Pós-liberalismo, como o próprio nome sugere, é uma rejeição do liberalismo.
Liberalismo não se refere meramente à visão de mundo da esquerda política americana, mas uma filosofia política mais ampla que dá um prêmio à liberdade individual. E é, sem dúvida, a perspectiva dominante na vida política e social americana. Os pós-liberais argumentam que a ênfase do liberalismo na liberdade ocorreu às custas do bem comum dos Estados Unidos, levando uma sociedade fragmentada, atomizada, à dizimação de comunidades da classe trabalhadora e a elites governantes sem lealdades aos seus concidadãos. Pensa o seguinte, essa história, direitos individuais, né? Individualismo. O negócio fica tão individualizado, que você conseguir juntar um grupo mínimo de pessoas fica muito difícil. E normalmente a força do grupo é maior do que a força do indivíduo. E aí quando você coloca isso na prática, o que normalmente ocorre? A gente vai até ver no Brasil. Sempre vai ter aquela turma espertinha que vai formar o seu grupinho, muitas vezes um grupo de empresários campeões nacionais, que fazem palestras ao redor do mundo para discutir o Brasil e que milagrosamente eles sempre conseguem se dar bem na era Lula. Sempre. Enquanto as pessoas estão brigando de forma individual, eles estão lá unidos e misturados, com um pezinho em todas as canoas possíveis. E aí no final do dia acontece o quê? O bem comum não avança. E quando coloca, né, as elites governantes sem lealdade aos seus concidadãos. As elites governantes, quem está aí no governo, quem está influenciando no entorno do governo? Você, brasileiro, você sente que essas pessoas, elas têm algum tipo de lealdade para com sua pessoa, para com sua família, seus filhos? Você acha que essas elites governantes brasileiras, elas possuem algum tipo de lealdade com o país? Um interesse de ver o país avançar? Ou eles tomam decisões mesquinhas, focadas em grupos de interesse? Acho que todo mundo sabe a resposta. A ordem liberal do mundo está nos exaurindo, afirma a Post-Liberal Order, uma das principais publicações online do movimento. Em contraste com a inovação, o internacionalismo e o individualismo do liberalismo, os pós-liberais enfatizam a estabilidade, o nacionalismo e o dever comunitário. Temas que ficaram evidentes no discurso de aceitação de Vance na última quarta-feira. Em uma ruptura com o Partido Republicano de antigamente, né, com a direita tradicional, o Vance criticou o livre comércio e o globalismo. Condenou a desastrosa invasão do Iraque, onde serviu como fuzileiro, e denunciou não apenas a classe dominante em Washington, mas também os barões de Wall Street. Olha como isso até se aplica ao Brasil, né? Como não seria estranho? Seria estranho ver algum conservador brasileiro denunciar a classe dominante de Brasília e também a Faria Lima, como eles estão trabalhando juntos e coadunados contra os interesses da nação, que são os interesses coletivistas. Em contraste, Vance defendeu políticas econômicas protecionistas, contenção militar e priorização dos americanos em detrimento dos estrangeiros. Justamente esse final, né? Vamos priorizar os nossos cidadãos. Meu Deus, né? Precisa ser muito inteligente para pensar nisso. Assim como Vance, muitas das principais luzes do pós-liberalismo são católicas. Ela inclui a Mladen Papin, um teórico político que virou conselheiro do governo húngaro, né, do Orbán, e o Orbán é tido, né, como grande iliberal. O jornalista Sorab Amari, cofundador da revista Anti-Liberal Compact, e o filósofo político de Notre Dame, Patrick Dennin, autor de 2 textos pós-liberais essenciais, que é Por que o Liberalismo Falhou e Mudança de Regime, através do futuro pós-liberal. Todas essas figuras têm laços claros com Vance, especialmente Dennin, que Vallier descreveu como o paradigma do pensamento pós-liberal. Vance apareceu ao lado de Dennin em uma discussão em 2023 sobre mudança de regime e pegou emprestado o vocabulário do professor ao descrever seus objetivos políticos como explicitamente anti-elitistas, explicitamente anti-regime, ou seja, anti-elite, anti-sistema.
visando substituir a atual lista de burocratas do governo por administradores considerados comprometidos com o bem comum da América. Mais uma vez passando um pano. Mais uma vez passando um pano. Você pode discordar. Você pode até achar o seguinte: se a gente tivesse feito outra coisa, teria sido melhor. Mas em comparação com outros governos, vamos só comparar. Eu acho que Bolsonaro colocou em algumas posições chave. Eu acho que colocou pessoas comprometidas com o bem comum do Brasil. Eu realmente acho. O que essas pessoas não conseguiram entregar bons resultados, números, a gente não conseguiu ver as estatais dando lucro, que só davam prejuízo. A gente não conseguiu ver várias obras saindo do papel, obras históricas, que não saíram do papel, que só ficaram no anúncio. E não é que mudou muita coisa, não mudou o sistema de governo, não mudou nada. Só colocou pessoas comprometidas. São coisas que são tão óbvias, mas talvez o óbvio precise ser dito. E em síntese, eu continuei lendo várias coisas. O que esse pessoal tá falando é isso, irmão. Olha só, existe o Estado. Existem coisas que não adianta você querer falar. Cara, dificilmente a iniciativa privada vai conseguir ou vai ter algum tipo de interesse no momento que o mundo vive hoje e tudo mais. Assim, é melhor pegar o que mais ou menos já tá pronto, colocar alguém realmente capacitado, realmente interessado e vamos colocar pro nosso plano andar. Vamos colocar para as coisas avançar pro bem de todos. Bem de todos e felicidade da nação. Vamos que vai dar certo. Vamos que vai dar certo. Bolsonaro tá agora com o Saxida lá no Ouro Verde, comentando o que eles fizeram. Gente, é fato concreto da realidade. Para você pode não fazer nenhum tipo de diferença. Mas, para a maior parte do Brasil, que ganha muito pouco, o Bolsa Família, ele sai de 180 para 600. Isso é uma diferença gigantesca. Realmente ocorreram cortes de impostos. Não ficou assim, não é promessa de campanha. Cara, realmente teve. Realmente aconteceu. Foi algo concreto. Estavam previstos mais se tivesse a reeleição, o que não ocorreu. Se tivesse reeleição, teria tido ainda mais. Não teve, por quê? Porque não elegeu. Preferiu outras pessoas fazer o quê, né? Preferiu votar no PT. Não consigo entender. Então você vê assim, cara, o que essa galera tá propondo, Bolsonaro não é intelectual nem nada, mas se você olhar pro governo Bolsonaro, as coisas que deram certo, tá indo mais ou menos nessa direção. Você pegar assim, pensar uma coisa ou outra, etc, você fala, cara, realmente deu certo, né? Não foi focando nas elites, foi focando em decisões, pensando no povo, cara, o bem-estar da população. A coisa avançou muito e poderia ter avançado muito mais. Aí, vamos pegar essa revolta lá do pessoal dos Estados Unidos contra Wall Street. E eles estão falando, né, a revolta também contra os liberais, essa agenda, né, da diversidade pós-humana, né? Então, aí você vai pro Brasil, Faria Lima, liberais, B3 discute norma para a diversidade. Se aprovada, as empresas listadas terão até 2026 para adequar conselho e diretoria. Você tem sua empresa, você tem tudo, mas a sua empresa só pode estar listada na B3 se você tiver uma diretoria e um conselho cheio de diversidade. Faz algum sentido? Não faz. Aí o Tatu então comenta, né? Só com a data do Copom vier em linguagem neutra, teremos realmente derrotado o fascismo. Tá sendo irônico. E o Arthur complementa, né? Vale cada segundo ter partido para cima dessa empresa de porcaria e quebrado o monopólio dele no Brasil. Monopolistas wokes que atrasam o Brasil e exploram as pessoas. Vocês ainda irão cair. Eu gravei lá no Quinto Elemento a história. O Arthur conta a história dele. Todas as confusões. Vale a pena ouvir. O Arthur, ele realmente foi pra cima e conseguiu quebrar o monopólio na B3. Tá sendo agora as notícias da Bolsa lá do Rio de Janeiro. Quem plantou essa semente foi o Arthur, lá atrás. Vale a pena dar uma olhada. Mas vamos voltar lá para os Estados Unidos, para fazer comparativos com o Brasil. Trump chama, olha essa palavra, arquiprotecionista. Cara, o que é isso, bicho?
arquiprotecionista. Mas como é que isso funciona? Robert Lightyear, quase, né? É o Buzz Lightyear. Robert Lightyear para comandar a política comercial dos Estados Unidos. Matéria são na Financial Times, a Bíblia dos liberais. Robert Lightyear, que foi representante comercial dos Estados Unidos quando o Trump iniciou sua batalha comercial contra a comunada, foi convidado a assumir novamente o cargo enquanto o Trump começa a formar sua equipe de gabinete. A possibilidade de um arquiprotecionista ser recontratado para o papel crucial de comércio provavelmente levantará preocupações em Pequim. Se Pequim está preocupada, eu tô feliz. Um ex-advogado da indústria siderúrgica dos Estados Unidos, ele frequentemente entrou em conflito com a Organização Mundial de Comércio, com sede em Genebra, que supervisiona disputas comerciais internacionais, chamando-a de bagunça que falhou com a América. Falhou com o meu país. Uma organização globalista. A OMC é uma organização globalista, ele bateu de frente. Sua nomeação também seria um problema para a Nippon Steel, a empresa japonesa que propôs uma aquisição de 15 bilhões da US Steel. Trump sinalizou sua oposição ao negócio. O Trump não estava muito a favor, não, de vender uma empresa americana para os japoneses. E o Lightyear, rapaz, certamente diria, bloqueia, proíbe de vender. Não vai vender, não vou. Mas a empresa é minha, não vai vender, não vou deixar. Não vai internacionalizar a empresa. Aí, olha que curioso. O liberal não vai entender. O liberal ele só pensa no bolso dele. Essa matéria traz uma retrospectiva histórica bem curiosa. O Lightyear passou 3 décadas como advogado no escritório de advocacia de Wall Street, Skadden Arps, onde ele lutou contra importações da comunada em nome da indústria siderúrgica dos Estados Unidos, incluindo a US Steel. No início dos anos 2000, ele ajudou a persuadir a administração do Bush a impor tarifas sobre importação de aço para proteger a indústria dos Estados Unidos. Durante seu mandato anterior, como representante comercial, Washington se afastou de acordos comerciais impulsionados por interesses empresariais, ou seja, o mercado, a Faria Lima de lá, e, em vez disso, focou em medidas projetadas para repatriar a manufatura e proteger os trabalhadores americanos. E aí? Trump é comunista? Vai chamar Trump de comunista? Trump comunista! Porque não é liberal! E o Trump deu uma banana pro mercado e foi se preocupar com os trabalhadores. Você é trabalhador na parte do tempo. Você é um presidente que preocupa com o trabalhador, que preocupa com a Faria Lima. E olha que curioso, né? Nos anos 2000, ele trabalhou, né, para impedir que a importação de aço do País Vermelho viesse adoidado. Olhando para o que acontece no mundo hoje, olhando para o que esse País Vermelho lá na Ásia se tornou, a potência que ele se tornou. Tu já imaginou? Aço é infraestrutura básica. Tu já imaginou se infraestrutura básica, como aço, fosse assim, destruída, né? Entrasse em decadência, não é deterioração não, tem uma palavra para falar isso daí. Mas assim, tu já imaginou um cenário? Porque assim, gente, imagina, a própria questão militar, né? Que é um negócio bem caro aí para os Estados Unidos. Tu já pensou? Tu já pensou no que poderia ter acontecido? Não é uma lógica econômica. Não dá para algumas coisas, não dá para pensar apenas com bolso. Não dá para pensar apenas com bolso. Não dá. E o resultado foi o quê? Preservação de empregos nos Estados Unidos, capacidade de continuar batendo de frente com o País Vermelho, soberania nessa questão. Tu já imaginou tu ser dependente de importação de aço do teu maior rival? Tu já pensou tu precisar pedir pinico pro teu rival para tu ter acesso a aço? Porque tu ia começar a importar, ia ficar cada vez menos rentável produzir nos Estados Unidos, né? As plantas não iam se atualizar, a produção interna ia começar a cair, até o ponto que você só consegue suprir a sua demanda se você importar do seu maior rival. Então, assim, a lógica liberal não vai levar os Estados Unidos para lugar nenhum, nunca levou. E a turma lá deu uma banana. Só no Brasil que fica um bando de trouxa
caindo nesse papo furado da Faria Lima. Essas aqui foram algumas matérias que saíram logo após a vitória do Trump, ó. De pessoas diferentes, mas todas no mesmo tom. Com a volta de Trump, como ficará a nova ordem global? Retorno de Trump marca uma guinada drástica rumo ao nacionalismo econômico. A gente já falou sobre isso em meses anteriores. E ao conservadorismo cultural. Não, assim, a questão do conservadorismo, ela não está ligada... É por isso que eu passo no Brasil, né? Conservador nos costumes, liberal na economia. Cara, não dá. Não dá. Porque ser liberal na economia é isso aqui, ó. É avançar com a agenda woke. Quando você é liberal na economia, você está avançando com a agenda woke, agenda identitária, mas você diz que você é conservador, a conta não fecha. Não, simplesmente não fecha. Não, mas não fecha. Ah, mas nos Estados Unidos o liberal tem... Não é. Conversa mole. É igual aquele papo que a esquerda tem do distorceram Marx. No final do dia, os liberais, eles deram o golpe da República em 1889 e eles estão controlando o Brasil desde então. Essa é a história do Brasil. É porque as pessoas não param para estudar história. Os liberais deram o golpe da República, ficaram em toda a República Velha. Teve o primeiro período dos Vargas, depois eles voltaram, depois teve o Vargas, depois voltaram de novo. Aí depois veio o Jango. Eles deram um golpe, aí os militares deram um golpe dentro do golpe, que foi quando não devolveram o poder, aí que começa o chororô, e aí que eles desembarcam e começam a chamar de ditadura. E aí eles voltam de novo na redemocratização. Sempre os liberais. Sempre. Com superpoder, Trump volta à presidência com agenda de nacionalismo e expansão fiscal. Republicano promete um governo contrário à questão ambiental e ao multilateralismo. Globalismo. Órgãos como ONU, OMC, OMS. E essa. Aí depois quando eu passo o pano, não pode reclamar, né? Vitória de Trump fortalece nacional populismo de Bolsonaro. Eleição de republicanos sinaliza a continuidade da crise democrática global e serve de alerta para o Brasil. Quando eu falo pra você, eu falo, gente, até se eu quisesse, não tinha como. Até se eu quisesse apoiar outra pessoa, não tinha como. O Brasil que eu quero ver, um Brasil forte, pujante, acachapante, ele só tem como ser construído passando por Bolsonaro. Até a imprensa reconhece isso. Não tem outro indivíduo que consiga liderar um movimento, que encabece alguns tipos de ideia, senão Bolsonaro. O resto é tudo liberal entreguista. Só tem isso. Só até a Folha de São Paulo reconhece. Voltando pra cá, pra falar do Trump. Eu tinha visto a Tsuko postar isso daqui lá atrás, mas nem trouxe em vídeo, nem nada. Ela fez duas postagens de duas figuras conhecidas por apoiarem a agenda woke, a agenda identitária e serem membros do establishment. O que no primeiro momento pega muita gente de surpresa e deveria realmente pegar. Um é o Jeff Bezos, o dono da Amazon, e o outro o Tim Cook da Apple. Tá ali, né? Grandes parabéns ao nosso 45º presidente, agora 47º, né? Por um retorno político extraordinário e vitória decisiva. Nenhuma nação tem maiores oportunidades. Desejando o Trump todo sucesso em liderar e unir a América que todos amamos. E é isso que destaca, né? O Bezos, rapaz. O Bezos agradecendo o Trump por unir a América. E aí, ó, o Tim, ó. O Tim também quer se envolver com o Trump. Tá engraçado demais. Parabéns, Trump. Estamos ansiosos para nos envolver com você e sua administração, para ajudar a garantir que os Estados Unidos continuem a liderar e sejam alimentados por engenhosidade, inovação e criatividade. Uma parceria entre Estado e grandes empresas. Mas e aí, como é que essa conta agora então fecha? O Trump é tão avesso ao establishment, o Trump tão avesso às elites governantes. Eu sei que você está com essa dúvida. Voltemos para o Atlas, agosto de 2024. O Foreign Affairs, uma revista aí do Deep State americano, dá para falar assim. Eles publicaram um artigo muito, muito interessante em 20 de agosto, que ia sair na versão impressa de setembro a outubro. O retorno da governabilidade hamiltoniana. Que eles estão falando o seguinte, cara, independente de quem vencer, a tendência para os Estados Unidos é dar uma corrigida de rota, até porque o próprio Biden
vinha tomando algumas medidas para fortalecer a questão americana. Você pega semicondutores, né? Processadores diversos. Cara, um negócio que hoje não tem como, né? Tudo tem processador, tudo, celular, carro, a geladeira. Ela tá muito, né? A eletrônica básica ficou para trás. Agora realmente tá na área da computação. Todo mundo basicamente depende, tá na mão de Taiwan. E aí? E se a comunidade invadir Taiwan, faz como? O Biden colocou um projeto para fortalecer o parque industrial norte-americano, trazer toda a infraestrutura de semicondutores para os próprios Estados Unidos. Diferente da esquerda brasileira, né? Pelo menos, até nisso, a esquerda brasileira é pior. Nos Estados Unidos, o povo ainda tem um tipo de preocupação. Então, falava sobre isso, e esse texto aqui, em termos gerais, falava, cara, a gente tem que começar a repensar. Não dá para ficar olhando a economia como uma questão puramente financeira, tudo ligado ao dinheiro. Tem que voltar a pensar em produção. Produzir bens de valor agregado. Temos que voltar a reindustrializar a nossa nação. Quem dizia, porém, a fé. Uma revista do Deep State americano. Aí eu quero trazer apenas 2 parágrafos do que a gente abordou em agosto, que aí vocês vão ver que esse posicionamento do Tim Cook, esse posicionamento do Jeff Bezos e o próprio Elon Musk, colando junto com Trump, não deveria ser algo estranho para quem acompanha. Líderes empresariais e governamentais estão descobrindo hoje algo que Hamilton poderia ter dito a eles que é verdade há muito tempo. Política econômica é estratégia e vice-versa. Os efeitos combinados da revolução da informação, a mistura massiva de investimento e ativismo regulatório por governos no complexo energético envolvido na luta contra as mudanças do clima e o impacto contido das mudanças regulatórias introduzidas na esteira da crise financeira colocaram o mundo corporativo e o Estado americano em contato íntimo. O papel da competição econômica e tecnologia na disputa com a comunada reforça o casamento entre a Casa Branca e Wall Street. A direita libertária ficará desapontada com a existência do nexo e que ele se aprofundará inexoravelmente. A esquerda anticorporativa ficará magoada ao perceber que os estados escolherão por necessidade usar sua influência econômica e política para fortalecer em vez de controlar as big techs. Na era atual de competição geopolítica, Washington vai se preocupar mais se suas principais empresas de tecnologia são fortes o suficiente e bem equipadas o suficiente para ficar à frente dos seus rivais vermelhos, do que se as empresas de tecnologia dos Estados Unidos estão se tornando grandes demais. Os futuros presidentes têm mais probabilidade de resistir aos esforços da União Europeia para impor pesadas multas antitrust às empresas de tecnologia dos Estados Unidos do que impor regras semelhantes em casa. A questão de saber se uma determinada empresa de tecnologia é uma parceria leal e confiável para o Washington importará mais para o governo do que se a empresa é muito grande ou muito rica. Essa realidade, por sua vez, levará as grandes empresas de tecnologia a buscar um modus vivendi com o Estado. O mundo não vive mais a lógica do dinheiro pelo dinheiro em favor do dinheiro. Não é mais só isso. A turma entendeu, cara? Existe um problema? Existe. Existe o problema do agigantamento das empresas? Existe. Mas também existe os nossos rivais. Melhor estar sofrendo uma oposição dentro de casa do que oposição de outro país. Primeiro ponto, vamos fortalecer as empresas nacionais. O setor tecnológico hoje, ele é muito diferente. Gente, tecnologia há 100 anos atrás era o quê? Era rádio. Rádio. Olha o que faz um celular hoje. Pelo amor de Deus. 2010 não. 2009, 2010. A moda era o celular que tinha TV. Só de TV portátil. Era um negócio assim que não tem TV no celular. Olha o que são serviços de streaming. Olha a gente conversando aqui entre nós. O salto nesses últimos 14, 15 anos foi um negócio absurdo. E agora vem inteligência artificial. Olha o nível de discussão que a galera tem lá.
Olha o nível de discussão que a gente tem no Brasil. Bolsonaro se vendeu pro Centrão, não aguentou mais o Alcolumbre. Sabe, é uns papo de maluco. Papo de maluco. Que infelizmente tem que rebater porque vai crescendo e vai destruindo a figura que pode tirar o Brasil do buraco. Sabe, assim, é uma tristeza. É uma tristeza ver o que é o debate público brasileiro. As notícias que a gente tem que se deparar. Enquanto lá a galera tá tentando buscar uma solução no Brasil, o pessoal quer destruir a solução. Aqui é pra bugar a cabeça mais uma vez do direitoso médio, né? O liberal conservador. Como Donald Trump levou os republicanos a se tornarem o partido da classe trabalhadora nos Estados Unidos. E aí? E aí agora? E aí agora? Como é que explica isso daí? O Estadão diz que envolve aí a identidade social, conservadora, entre os mais pobres e tudo mais. Mas não é só isso. Não é só isso. O Trump ele não se elegeu só falando o Biden é ruim. Ele mostrou muita coisa. Ele colocou na mesa muita proposta. O entorno dele colocou muita proposta na mesa, o próprio Vance em seus discursos. O pessoal conseguiu realmente conversar. Conseguiu se fazer entendido pelos trabalhadores. Falar, cara, só o que a gente tem aqui na mesa é para trazer um aumento no seu salário. É para que há mais vagas de emprego. É para facilitar o ambiente de negócios. Aí depois não entende porque o cara ganhou, né? Qualquer eleição, né? Qualquer eleição vai ter vários fatores que levaram à vitória. Tem a questão da agenda woke, sabe? O impacto econômico, os prós, os contras. Tem mil uma coisa que acontece. Ninguém vence só por uma razão e ninguém perde só por uma razão. Mas tá aí. Acho que tem bastante coisa aí pra raciocinar. Dá pra entrar nesse último tema? Vamos entrar nesse último tema. Tem umas coisas pra eu comentar. Veja só. A gente dá pra falar mais 10 minutinhos só. O mundo inteiro pode decidir sobre o papel da Amazônia. É uma colônia o Brasil, né? Pelo menos o pessoal trata assim. A Globo foi entrevistar a ex-ministra francesa. Que veio ao Brasil, dá aula na USP. O Amazônia Azul resume tudo. O mundo inteiro decide sobre o papel da Amazônia, menos o Brasil. O mundo todo pode, menos o Brasil. Menos o Brasil. Menos o Brasil. Aí você vê o Lula. Trump tem de pensar como habitante do planeta Terra. Diz o Lula sobre a agenda ambiental. O presidente foi questionado sobre a possibilidade do republicano tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Aí o Pérola Azul comenta, rapaz, não tem essa de habitante do mundo não, irmão. É cada país por si e quem não souber defender o seu vai ser comido vivo. Os palestinos que o digam. Retorno de Trump é retrocesso na agenda climática, dizem analistas. Quem é o analista? Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima. Uma ONG que foi criada após um evento da USAID, a USAID. Eu acho que o Trump vai cortar o dinheirinho, viu? Vai cortar o dinheirinho palmeiro brasileiro. Vai cortar o dinheirinho, se Deus quiser. Estou preocupado. Tomara que seque a teta. Tomara que seque a teta. Eleição de Trump traz tempos difíceis, diz presidente da Fundação Europeia para o Clima. Marina diz que Trump terá de trabalhar contra que mundo terá de trabalhar contra retrocessos ambientais com volta de Trump. Trump reeleito é um desastre global, climático e securitário e a culpa é dos democratas. Aí o Helder Barbalho, governador do Pará, diz que quer o Trump na COP30 e que urgência climática não pode ser negada. O Brasil é uma colônia. A expectativa é que os países aprendam a ter metas para redução de gases. Não é? Confia que o Trump, confia, né? Ele diz, ó, se é a participação dos Estados Unidos ou qualquer outro país, a questão vai ter que ser levada para a ONU. Ele quer resolver isso na COP. Seu grande nome internacionalizou o nome dele. Só falta querer ganhar o prêmio Nobel. O Trump disse que vai tirar mais uma vez os Estados Unidos do Acordo de Paris, que o Biden colocou de volta. Caso ele cumpra a promessa, é natural que gere impactos. Pode tomar que o Trump dê uma banana. Ou tomar que o Trump venha para a COP30 para expor
toda essa vergonha que é. E essa agenda, né, nefasta. Aí tá lá Globo News. A palavra retrocesso define bem, do ponto de vista climático e ambiental, o retorno de um negacionista à Casa Branca, com o agravante de um parlamento que lhe será certamente subserviente, com a Suprema Corte igualmente afinada com Donald Trump. Aí vem o Noblar. Musk acredita no aquecimento global, Trump não acredita. Já meteu a fake news maluca. Aí o Renato Leão, ô irmão, Elon Musk tem expressado críticas à forma como a agenda ESG é implementada, especialmente no que diz respeito aos critérios e avaliações utilizados por instituições financeiras e corporações. Em maio de 2022, após a tela ser removida do índice ESG da SP500, Musk declarou que o ESG é uma fraude e que foi armado por falsos guerreiros da justiça social. Ele também questionou a inclusão de empresas petrolíferas como a ExxonMobil em posições de destaque nesses índices, enquanto a Tesla, líder em veículos elétricos, foi excluída. Além disso, Musk tem criticado o que chama de capitalismo woke, referindo-se a práticas que, em sua visão, priorizam narrativas políticas em detrimento de resultados objetivos e mensuráveis. Embora reconheça a importância de iniciativas ambientais e sociais, Musk questiona a eficácia e a consistência dos critérios ESG atualmente adotados. Aí você vê. Qual a política do Trump? Vamos botar um bilionário do setor de energia para cuidar do setor de energia para fazer o quê? Reduzir essa regulamentação. Essa regra aí tá muito ruim. Ele considera tornar Doug Burgum o novo czar da energia para reduzir regulamentações. Atual governador de estado petrolífero teria poder sobre agências ambientais para tentar impulsionar combustíveis fósseis. Lá, a mil. No Brasil, Lula sabota a Petrobras e impede o Brasil de enriquecer explorando a margem equatorial. Olha o Brasil de Lula. Não dá para o Brasil ser líder climático e extrair petróleo até a última gota. Você entende por que o Brasil dá errado? Lá, pé no acelerador. No Brasil, pé no freio. O Brasil é pé no freio, não. O Brasil é o pé na ré. Tá de ré. Lula dá ré no país. Lá, pé no acelerador. De foguete. Não dá, bicho. Não dá. Não dá. Não dá. Brasil, ó. Lá eles estão preocupados em crescer. Eles querem crescer, 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 crescer. Temos que fazer a América grande de novo. A preocupação no Brasil não é crescer. A preocupação do Brasil é o impacto do crescimento. Segundo apurou o Poder 360, o atual ritmo de crescimento da economia brasileira também impulsiona as emissões de carbono. E o ritmo de cortes e compensações nessa área precisa acompanhar. Cada ministério tem as metas a serem cumpridas para o Brasil atingir os compromissos estabelecidos no Acordo de Paris, que o Trump quer tirar. A preocupação do Lula é com o crescimento das emissões de carbono. O Brasil é tão desgraçado que quando a economia começa a avançar muito, aí lá vem a gangue da Selic. Eita, vai ter que aumentar a taxa Selic aí, viu? Porque o Brasil tá crescendo demais, depois tem inflação, então vamos botar os juros aí 20% para agradar o banco, porque agradando o banco, o Brasil fica tudo em paz. É um papo furado. A economia avança, pau na Selic. A economia reduz, pau na Selic também. Agora, tome aí, emissão de carbono. Rapaz, aí você vê aqui, né? Nem lembrei que eu botei esse daqui. Realmente não lembrava. Ó Robertinho Campos Neto. Cisne Verde. Impacto das mudanças climáticas na economia real. O que significa para os negócios e para a política monetária? Uma conferência organizada pelo Banco de Compensações Internacionais, o Banco do Japão, o Banco da Espanha e a Rede de Ecologização do Sistema Financeiro. Quem é que vai estar lá? Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto. Aí o Renato diz, né? Lá vai o Robertinho alinhar mais uma vez o sistema financeiro brasileiro com a agenda verde. Com este gasto público, a direita liberal não se incomoda, né? A grande direita liberal intergaláctica, que tanto jogou pedra no Eduardo Bolsonaro por estar gastando dinheiro na Disney, não abre a boca pra falar do Roberto Campos Neto lá, indo pra abraçar a agenda globalista. Vitória de Trump desencadeia a venda indiscriminada de SG. Saiu na Bloomberg, né? Mas eu achei essa manchete aqui do Zero Hedge mais interessante.
A fraude está acabando. Gestores de fundo SG estão sendo instruídos a manter seus advogados bem próximos. A utopia globalista SG começa a desmoronar. No Brasil, ainda há idolatria por uma parte significativa do mercado financeiro, pois o Banco Central, na figura do Roberto Campos Neto, insiste em empurrar essa agenda ideológica disfarçada de progresso. Que país vai dar certo? O Brasil ou os Estados Unidos? Por culpa de quem? Da natureza? Das condições naturais? Porque os Estados Unidos nasceu muito rico e o Brasil nasceu muito pobre? Ou é por conta de pessoas? Os culpados do Brasil estão onde está, é culpa de pessoas. A minha culpa é do Lula e da turma que o apoia. Enfim, saudade de um vídeo assim, de comentar esse tipo de assunto. Sai um pouco das tretas do dia a dia. Acho que tem muita coisa para botar, pensar, refletir, né? Que país vocês querem ver emergir? Qual direção vocês querem que o Brasil marche? Mas Bolsonaro se vendeu pro Centrão. Ah, meu Deus do céu, viu? Que papo de maluco. Que papo de maluco, viu? Às vezes... enfim. Eu fico por aqui. Daquela curtida compartilhada. Se gostou do meu trabalhinho, quiser acompanhar um pouco mais, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E, inclusive, para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, se você pegar mais ou menos... Pega os dados agora de 2024. Vai até o download para ficar mais fácil no computador. Mas eu acho que a partir... Eu tô na dúvida se a partir de janeiro... Ou se foi, acho que a partir de dezembro do ano passado. Se você for no capítulo que é Diplomacia ESG, vai ter alguns capítulos assim, ó. Soberanistas versus liberais. Direita... direita, o quê? Direita versus globalismo. Vai ter uns capítulos assim, que tem vários textos nessa linha, que vem mostrando algumas movimentações. Aí vai ter a questão lá do... o novo consenso de Washington, né, que era o consenso de Berlim, e mais alguns embates que vem tendo. Então, se você tiver algum tipo de interesse nesse tipo de assunto, a gente já tratou em meses passados, tá lá no Atlas. Vai ter vários textos, a maioria texto internacional, um outro que a imprensa brasileira traduziu e trouxe, mas não são coisas que estão tão frequentes no debate público, mas eu acho que deveria estar. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!